Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo é um dos principais dessa sequência em que nós estamos montando a nossa prancha de desenho dentro do layout. Nesse vídeo nós vamos inserir as vistas da banqueta, utilizando o modelo tridimensional que foi feito lá no SketchUp. Para isso, o layout trabalha com o conceito de porta de visualização, em outros programas é chamado também de viewport, que é como se fosse uma janela para o arquivo original. Se eu clicar duas vezes aqui, eu tenho acesso ao meu arquivo tridimensional original, correto? Vamos começar pela página Perspectiva, onde nós temos a perspectiva isométrica. Para inserir, nós vamos em Arquivo, Inserir, procuramos onde está o arquivo que nós queremos inserir. No caso, é um arquivo no formato SKP, que é o formato do SketchUp. Selecionamos e vamos em Abrir. Pronto, inserimos o arquivo. Mas esse arquivo não é uma mera imagem, é como se fosse uma janela para o arquivo do SketchUp. Uma outra forma é pelo próprio SketchUp. Vamos em Arquivo, Enviar para o Layout, e na janela que se abre lá no Layout, nós vamos escolher o modelo. Eu vou em Meus Modelos, vou escolher a Atriz Paisagem ABNT. Nós vamos ter esse modelo com uma janela para o arquivo do SketchUp. Vou fechar, não vou utilizar, foi só um exemplo. Nós vamos continuar trabalhando com um arquivo que tem as várias páginas. Basta clicar com o botão direito, Close, Fechar, não precisa salvar. Na bandeja padrão, vamos procurar pela janela Modelo do SketchUp. Vou recolher a janela Página, Camadas. Está aqui, Modelo do SketchUp. Vou expandir. Ao selecionar a porta de visualização, eu habilito as configurações referentes a ela. Se eu clicar duas vezes nela, é como se eu estivesse entrando no SketchUp. Eu consigo orbitar, dar o zoom, o pan. Eu não acesso as ferramentas de modelagem, mas eu consigo visualizar, utilizar as ferramentas de visualização por meio desta porta de visualização. Se eu clicar em Redefinir em modelo do SketchUp, ele volta para a vista inicial. Ainda em porta de visualização, em cena, eu tenho as cenas que foram criadas lá no arquivo do SketchUp. Temos perspectiva isométrica e temos imagem de apresentação. Ele muda para corresponder para esta cena. E temos também a última visualização salva do SketchUp, que, como o nome já diz, é a última visualização que foi salva no SketchUp. Vamos lá para o programa, para o SketchUp. Temos as cenas que foram criadas, imagem de apresentação, perspectiva isométrica. E eu vou mudar a posição que estava anteriormente, né? A posição que foi salva. Vou mudar, mudei. E vou salvar. Agora vou lá para o layout. Vou novamente aqui em cena, última visualização salva do SketchUp. Vou em perspectiva isométrica, depois a última visualização salva, não ocorreu nada. Por quê? Porque eu preciso clicar com o botão direito e atualizar a referência do modelo. Agora sim, vai corresponder àquela posição que estava lá no SketchUp. Porém, aqui em cena, eu não vou deixar a última visualização, eu vou colocar a perspectiva isométrica. Deixa eu aproximar um pouco para que vocês possam analisar melhor a próxima configuração que nós vamos falar. Aqui na renderização nós temos a vetorial, que observem que a qualidade das linhas dos traços é melhor, porém não tem as texturas, somente cores chapadas. Já em raster as linhas ficam numa qualidade inferior, porém temos a textura. E na híbrida já aparece uma mensagem dizendo que a renderização híbrida é um pouco mais lenta. As linhas ficam bem definidas e temos a textura também. Qual utilizar depende do seu objetivo. Por enquanto eu vou deixar em raster porque processa mais rapidamente. Voltando na janela modelo do SketchUp em porta de visualização, lembrando que eu tenho que selecionar a porta, eu posso bloquear a porta clicando neste cadeado. Dessa forma eu não consigo fazer nenhuma alteração, não consigo clicar duas vezes, usar ou orbitar, nada. Ela fica bloqueada. Vou desbloquear e ainda em modelo do SketchUp, vamos para esse outro grupo de configurações, o grupo câmera. Eu vou recolher só para que vocês possam observar melhor que nós temos vários grupos. Temos o grupo câmera, efeitos, estilo e etiqueta. Vamos continuar no câmera. Em exibições padrão, nós temos aquelas opções que vocês encontram lá no SketchUp. No menu exibições, temos acima, abaixo, frontal, voltar, que é a vista posterior, esquerda, direita e a vista isométrica. Na preparação do arquivo, a gente tinha até invertido a cadeira, a banqueta, mas nem precisava porque tem a opção aqui dentro do layout da vista abaixo, da vista inferior. Lá no SketchUp que não existe essa opção. Nem precisaríamos ter feito isso aí, mas tudo bem. Agora eu vou centralizar a primeira imagem da banqueta, clico duas vezes para entrar na porta de visualização.
e com um PAN eu vou centralizar a banqueta, vou selecionar a porta e aqui em exibições padrão está a isométrica, vista isométrica. Vou orbitar porque eu quero que a vista isométrica fique nesta posição aqui. Agora olha o que acontece no momento que eu escolho o ISO novamente em exibições padrão. Ele volta para aquela posição original. Nós podemos ver isso na hora que eu clico 2 vezes e eu consigo enxergar os eixos de referência. Se eu quiser burlar isso, eu vou aqui em porta de visualização e cena, escolho a cena perspectiva isométrica, que foi criada no momento de preparação do arquivo do SketchUp. E dentro desse agrupamento câmera, nós vamos escolher redefinir. E neste momento a câmera de fato vai ficar correspondente à posição da cena que nós fizemos anteriormente, lá no arquivo do SketchUp. Para que vocês possam entender melhor, eu vou lá no nosso arquivo do SketchUp, vou clicar na cena perspectiva isométrica, vou orbitar e clicar em exibições, no menu exibições, na vista ISO, na opção ISO. Em cenas, eu vou atualizar essa cena para corresponder a essa nova posição da câmera. Vou em arquivo, salvar, vamos voltar para o nosso arquivo do layout e aqui eu clico com o botão direito e peço para atualizar a referência. Pronto, agora corresponde à mesma posição da cena do arquivo do SketchUp. Em exibições padrão não ficou nenhuma, já que a posição da câmera ficou definida pela cena. Uma outra configuração possível nesse agrupamento câmera é alternar entre a projeção ortográfica e a projeção central, que o SketchUp chama somente de perspectiva. Para isso, basta clicar aqui nessa caixa e nós vamos alternar entre a ortográfica e a central. Percebam que na ortográfica é possível definir uma escala. Com a opção ortográfica selecionada, basta clicar nesta seta e vocês vão ver todas as opções de escala disponíveis. Por enquanto, eu vou deixar a escala 1 para 5. Ao selecionar a porta de visualização e clicar nesses pontos de controle, nós podemos redimensioná-la, aumentar, diminuir. Porém, quando eu faço isso, a escala ela é automaticamente alterada. O tamanho da imagem vai acompanhar essa alteração. Para que isso não ocorra, nós temos que selecionar esta opção aqui, preservar escala ao redimensionar. Dessa forma, eu posso redimensionar a porta, o tamanho da porta de visualização, mas a imagem não vai sofrer alteração na sua escala. Portanto, eu vou redimensionar a porta de visualização, focando somente no objeto. Dando continuidade, eu vou posicionar melhor a porta de visualização e o texto que está identificando o desenho. Vamos para o outro agrupamento, que é de efeitos. Nós podemos adicionar sombra, definindo inclusive a hora e o dia, a data. Vou aumentar aqui só para vocês poderem visualizar melhor. E podemos adicionar também uma névoa, uma neblina, não é o caso, então eu vou desabilitar esses dois efeitos. Vou redimensionar novamente a porta de visualização. Vamos para o próximo agrupamento, que é o agrupamento estilo. Temos os mesmos estilos que vocês encontram lá no SketchUp. Aqui eu vou tirar o fundo, eu não quero que apareça o fundo, fique somente o objeto. Para melhorar o aproveitamento do papel, já que eu não vou ter outros desenhos nessa folha, eu vou redimensionar o desenho, deixando mesmo ele fora de uma escala normalizada, e vou reposicionar na folha. Dando continuidade, nós vamos selecionar a porta de visualização, procurar o agrupamento estilo e escolher o estilo Hidden Line. Mas antes disso, observem que nós podemos exibir o estilo em miniatura ou em lista, certo? O estilo Hidden Line vai estar dentro de Default Styles, e aqui temos Hidden Line, que é linhas ocultas. Agora está dentro do padrão do desenho técnico, ou seja, fica preto e branco. Essa linha está muito fina, nós queremos uma linha média, então eu vou em porta de visualização, e em escala da linha eu vou colocar 1 ponto. E agora a linha está mais espessa, mais grossa. Pronto, finalizamos a definição do estilo, podemos recolher. Em etiquetas nós vamos falar daqui a pouquinho nas próximas vistas. Antes de nós continuarmos, vamos procurar em bandeja padrão a janela camadas. Se deixarmos a camada padrão oculta, percebam que o desenho vai sumir, porque a porta de visualização está nesta camada. Portanto, nós vamos selecioná-la, clicar com o botão direito e mover para a camada e escolher a camada Vistas. Agora, para aproveitar a configuração dessa porta de visualização, o que nós vamos fazer? Eu vou selecioná-la, Ctrl C, copiar, pode ser no menu, editar, copiar também. Dessa maneira, essa porta de visualização vai ficar na área de transferência. Vamos para a página Vistas e Ctrl V, ou pode ser também editar, colar, tanto faz, tá? Eu quero que as vistas fiquem acima do texto, então eu vou clicar na camada Vistas e arrastar até ficar acima da camada Texto.
que é onde os elementos textuais estão. Vamos na janela modelo do SketchUp para poder ajustar a escala. Mas antes disso eu vou recolher algumas dessas opções aqui, a opção dos efeitos, vou deixar somente o agrupamento câmera. E aqui nós vamos escolher uma escala. Primeiro, vou colocar 1:10, ficou muito pequeno, vou colocar na escala 1:5, que reduz menos a imagem. Em seguida, em exibições padrão, eu vou escolher frontal. Agora vai corresponder à vista frontal do objeto. Se eu clicar 2 vezes e mudar essa posição, por exemplo com o comando orbitar, não tem problema, basta eu selecionar a porta de visualização e escolher novamente, em exibições padrão, a opção frontal. Eu vou redimensionar o tamanho da porta de visualização para ficar mais próximo do tamanho do objeto. Vou mover a porta para cima do texto que identifica, vou copiar, Ctrl C e depois Ctrl V, colar. Vou mover para a direita essa porta e em exibições padrão eu vou selecionar esquerda. Por quê? Como a distribuição no primeiro diedro, a vista lateral esquerda fica na direita. Porém, o que é esse elemento aqui embaixo? Por voltar no arquivo do SketchUp, nós podemos constatar que é aquela versão da banqueta que nós giramos e colocamos de cabeça para baixo. Considerando que não vai ser mais preciso, já que nós temos a opção da vista abaixo, da vista inferior, lá no layout, podemos somente deletar. Salvar o arquivo, voltar no layout, clicar com o botão direito na porta correspondente à vista lateral esquerda e selecionar atualizar referência. Pronto, atualizou sem essa parte inferior. Vamos copiar, Ctrl C, Ctrl V novamente e mover para a esquerda, colocando em cima da identificação vista lateral direita. E em exibições padrão, eu vou escolher direita. Percebam que tem essa linha aqui no meio. O que é isso, gente? Vamos voltar lá no arquivo do SketchUp para que vocês possam entender do que se trata. Simplesmente é o corte, que ele aparece na vista lateral direita. Tá vendo? Precisamos apagar? Não podemos, que nós vamos precisar desse desenho. Mas nós etiquetamos. Se nós tirarmos a visualização, ela desaparece. Porém, nós podemos tirar essa visualização lá no layout, no agrupamento etiquetas. Com a porta selecionada, eu vou deixar oculta a etiqueta corte. E pronto, desapareceu, tudo certo. Vamos repetir esses passos para fazer a vista posterior. Ctrl C, Ctrl V. Em exibições padrão, vou escolher voltar. Vou somente redimensionar a porta. O que é que vocês podem perceber? Todas as vistas são iguais, em função da natureza do objeto. A partir daí, nós definimos quais são as vistas que realmente são necessárias. Eu só preciso da vista frontal. Posso apagar, portanto, a vista lateral esquerda, a vista lateral direita e a vista posterior. Vamos fazer os mesmos passos para que nós possamos enxergar como é a vista inferior e superior da banqueta. Vou posicionar as 3 vistas com a vista inferior embaixo e a superior em cima. E ficou claro que ela não vai caber nesse formato de papel. Posso diminuir para a escala 1:10, porém vai ficar muito pequeno, como nós já vimos anteriormente. Sendo assim, vou escolher qual vista tem mais informações. Eu acredito que seja a vista inferior, já que mostra também a trava que conecta as pernas. Vamos retornar com a escala 1:5 das 2 vistas e reposicionar tanto o texto de identificação quanto as vistas em si. Lembrando que as vistas devem ficar alinhadas. Nós podemos, com a ferramenta linha, fazer uma linha medindo a distância que nós queremos que as vistas fiquem para nos auxiliar nesse alinhamento. Aqui eu coloquei com 30 mm. Vamos fazer o corte. Eu seleciono a vista frontal, a porta da vista frontal, Ctrl C, Ctrl V, movo para a posição que o corte vai ficar, vou reposicionar a identificação da vista também. Esta porta está atualmente em exibições padrão frontal e está mostrando, na verdade, a banqueta, mas nós queremos que exiba o corte, então eu tenho que ampliar o tamanho da porta. Com o panorâmico e o zoom, eu vou procurando o desenho da banqueta. Encontrei, vou ajustar a escala, vou colocar na escala 1:5 e certifico que preservar a escala ao redimensionar está selecionado. Redimensiono o tamanho da porta e movo para a posição que eu quero que ela fique. A qualidade da renderização dessa porta não ficou muito boa, então vou selecionar. Em porta de visualização, eu vou escolher a opção híbrida. Dá o OK, percebam que ficou melhor. Vamos para a próxima vista, que é o detalhe desse cantinho. Mas antes eu vou só posicionar o texto de identificação do corte, que ficou tanto quanto distante. Certo? Agora eu vou copiar a porta de visualização do corte, Ctrl C, Ctrl V, e vou trazer aqui para a direita, onde vai ficar o detalhe. Vou mover o texto de identificação do detalhe e vamos definir a escala dessa porta de visualização. Nós não temos a escala que eu quero, que é a escala 1:2, portanto nós vamos escolher a opção personalizado. Nessa janela de diálogo,
eu vou escolher a unidade milímetros em papel e em modelo também a unidade milímetros. Ficou aqui 1 milímetro para 1 milímetro. Posso adicionar a escala e eu tenho a escala 1 para 1. Agora em modelo eu vou colocar o número 2 e temos a escala 1 para 2. Adicionar a escala personalizada. Temos a escala 1 para 2. Pronto, fechar. Com a escala criada, nós vamos selecionar a escala personalizada. Primeiro vou colocar na escala 1 para 1. E nós temos que ir redimensionando a porta de visualização e também entrar na porta e utilizar os comandos de visualização, como o orbitar, o pan e o zoom, para procurar e centralizar o desenho na porta. Eu criei que o desenho na escala 1 para 1, que é a escala natural, ele ficou muito grande na folha, então vou escolher a escala 1 para 2. Vou redimensionar o tamanho da porta de visualização, de forma que só o que nós queremos fique dentro desses limites, reposicionar os elementos e OK. Finalizamos as vistas dessa página, vamos para a próxima página, que é a página da perspectiva explodida. Vamos em bandeja padrão, procurar por páginas, a página perspectiva explodida. Se vocês recordarem, nós não criamos essa perspectiva na fase de preparação do arquivo do SketchUp, mas isso não é problema, nós podemos voltar no arquivo e fazer essa perspectiva. Aqui o primeiro passo é selecionar a banqueta original, fazer uma cópia, vou fazer uma cópia alinhada ao eixo vermelho. E agora nós vamos movendo as peças de maneira individual, sempre alinhadas nos eixos, seja o eixo azul, o eixo da altura, se eu quiser mover no sentido da altura, seja o eixo vermelho no sentido do comprimento, ou verde no sentido da profundidade, até que eu tenha a vista explodida definida. Tentem utilizar também medidas regulares entre as peças, de distâncias entre as peças. Vocês podem alternar entre a vista superior para ver como as peças estão distribuídas. Lembrem também de deixar no menu Exibições na vista isométrica, na ISO, certo? Uma vez que as partes do objeto estejam separadas de forma relativamente equidistante e semelhante, indicando a relação e a sequência de montagem daquela peça, em projeção ortogonal na perspectiva isométrica, então nós finalizamos a vista explodida, ou perspectiva explodida. Na bandeja padrão em cenas, nós vamos adicionar uma cena e vamos nomeá-la como perspectiva explodida. Na fase de preparação do arquivo, nós criamos uma etiqueta de nome inferior. Como não foi utilizada, nós podemos clicar 2 vezes nessa etiqueta e renomear como explodida. Em seguida, nós vamos selecionar todos os elementos, todos os componentes do objeto, no caso a banqueta, e certifico que eu selecionei a etiqueta que eu quero trabalhar, vou com a ferramenta etiqueta, clico nos elementos selecionados, pronto. Agora eu posso até tirar a visibilidade somente para que vocês possam entender que foi corretamente associada a etiqueta ao objeto. Finalizada a criação da perspectiva explodida, vamos em Arquivo Salvar e retornar ao layout. Aqui no layout, pode ser na página Vistas, vou clicar com o botão direito em cima de uma das vistas, pode ser qualquer uma delas, certo? E vou em Atualizar referência do modelo. As referências serão atualizadas para todas as vistas. Na janela Páginas, eu vou na janela Perspectiva. Seleciono, vou copiar, Ctrl C. Vou clicar 2 vezes na porta de visualização, de maneira que vocês percebam que nós temos a vista explodida aqui. Vou sair da porta de visualização e dar o Ctrl Z para desfazer. E vou voltar para a página Perspectiva explodida. E lá eu vou apertar o Ctrl V para copiar. Vou clicar 2 vezes na porta de visualização e usando os comandos de visualização eu vou procurar a vista explodida, posicioná-la. Vou na bandeja padrão, procurar modelo do SketchUp, vou recolher o estilo da forma para ficar mais simples de encontrar. Está aqui, seleciono a porta de visualização. A escala não está em nenhuma das normalizadas, então vou mudar para a escala 1 para 10. E vou redimensionar a porta de visualização de maneira que fique mais próxima dos limites do objeto. Finalizando, vou colocar a vista explodida mais para a esquerda. Pronto, inserimos todas as vistas que nós vamos trabalhar no nosso arquivo. A perspectiva isométrica, a perspectiva explodida e as vistas inferior, frontal, corte e o detalhe. Um abraço e até o próximo vídeo dessa sequência.